Então, pessoal, vamos dar sequência. A gente está aí no título dos direitos. Direitos e amparo social, ó, direito à assistência e à previdência social. Pessoal, essa sessão aqui não é cobrada em prova, tá? Eu vou fazer a leitura aqui por descargo da consciência, mas o objeto nosso está mais para frente, tá? Então, aqui vai falar da assistência e da previdência dos servidores. Diz assim, ó, o Estado atenderá à seguridade social dos seus servidores ativos e inativos em disponibilidade de seus dependentes. Essa situação aqui é interessante porque acontece ali no DEAP, ó. O associativismo com o objetivo de defesa dos interesses gerais dos funcionários culturais, esportivos e lazer será apoiado pelo Estado mediante um auxílio financeiro e a cessão de imóveis às associações dos funcionários. Quem já foi no presídio de Chapecó já viu que tem uma associação dos servidores do DEAP ali dentro. Está dentro do terreno do Estado. Se encaixa no artigo 114. O Estado cedeu, né, uma parte do seu terreno para a associação dos servidores ali do DEAP. Artigo 115. A proteção aos funcionários far-se-á mediante a prestação de assistência e de previdência obrigatória. Entre as formas de assistência incluem-se oferecimento de serviço social organizado, oferecimento de creche para os filhos dos funcionários mantidos pelo governo, instituição de centros de aperfeiçoamento sociocultural, promoção da segurança do trabalho, subsídio à alimentação e ao transporte do funcionário, preferencialmente os de menor renda, a criação de cooperativas de consumo, tá? Então são algumas situações que o Estado pode fazer, tá? Para garantir assistência. A assistência, quando julgada conveniente, poderá ser prestada através de uma entidade de classe, mediante um convênio ou concessão de auxílios específicos. O Estado poderá instituir planos de proteção securitária nos moldes da previdência privada patronal para a complementação dos proventos, né? Seria a previdência complementar que o Estado, né, tem incluído para os novos servidores. Artigo 116. Nos casos de acidente em serviço ou doença profissional, correrão por conta do Estado as despesas com transporte, estadia, tratamento hospitalar, aquisição de medicamentos, equipamentos e outros complementos necessários, o que será realizado, se possível, em estabelecimentos localizados no Estado. Então, se um servidor aí sofreu um acidente de serviço ou doença profissional, o Estado vai garantir tudo isso aí para ele. Entende-se como doença profissional a que se deva atribuir com relação de causa e efeito às condições inerentes ao trabalho. Acidente em serviço é um evento danoso que tenha como causa imediato o exercício das atribuições. Considera-se também um acidente, ó, a agressão física sofrida e não provocada pelo funcionário no exercício das suas funções. Então, se, por exemplo, aí, um servidor do DEAP é agredido ali dentro do seu serviço, é considerado um acidente em serviço, tá? A comprovação do acidente de serviço é feita por um processo regular no prazo de 8 dias, tá? Continuando, então, o artigo 117 já traz uma informação importante para nós aqui, por isso está no nosso esquema, tá? Que vai falar aí do pecúlio. Então, preste atenção aí, o parágrafo 1º já foi objeto de prova. Ocorrendo o falecimento do funcionário em consequência de acidente ou doença profissional, o valor da pensão assegurada pela entidade previdenciária estadual a seus dependentes, na forma de regulamentação própria, será complementada pelo Estado até o montante da sua remuneração. Tá? Então, o servidor aí que sofrer um falecimento em serviço, ele vai ter direito aí, né, uma pensão. Tá? E aí vem o parágrafo 1º, diz assim, ó, nas hipóteses previstas nesse artigo, será devido aos seus dependentes um pecúlio pago uma única vez, equivalente a 5 vezes o valor dos vencimentos do funcionário falecido. Então, olha só, se ocorrer o falecimento de um servidor do Estado em consequência de acidente de serviço ou doença profissional, aos seus dependentes, né, obviamente, né, a não ser que o cara venha aí assombrar, vai receber um pecúlio, né? De 5 vezes ou menor. Vamos pensar, o cara é muito apegado à matéria, né? O cara não desgruda da alma e fica aí assombrando. Pode acontecer, né? Então, ó, 5 vezes os menores vencimentos do falecido. Tá? Que não é auxílio funeral, que nós já vamos ver daqui um pouco. Então, o que é o pecúlio? Faleceu por causa de acidente, ele vai ganhar um único. É uma única vez, tá? O pecúlio se paga uma única vez, tá? E é 5 vezes os vencimentos. Então, ó, é aquela parte que era
fixa, né? Vai receber de pecúlio, tá? É uma única vez, tá bom? Até vou escrever aqui, ó, única vez. Uma vez só, tá? Beleza? Vamos para o próximo, então. Artigo 117, parágrafo 1º, cuidado com ele. Aí vem o 118, diz assim, as despesas médicos, cirúrgicas e hospitalares dos funcionários e seus dependentes acometidos por doença cardiopatia grave ou outras doenças cujo tratamento implique em deslocamento para fora do domicílio por falta de assistência médica devida serão atendidos na forma do 123. Integra os benefícios previstos nesse artigo as despesas com deslocamento do paciente ou seu acompanhante. Então, são algumas situações que vão amparar o servidor aí em casos de doença, né? Correrá por conta do Estado despesas com com o transporte do funcionário falecido fora da sua sede, tá? Nessa incluindo a passagem da pessoa responsável pela transladação. Então, se um servidor aí se acidenta em serviço fora da sede, ele vai ter direito a ser trazido, seu corpo aqui para Chapecó, por exemplo, e tem direito a uma pessoa acompanhar esse translado aí. Tá? O Estado vai arcar com essas despesas. E aí vem o 120, né, que está no nosso esquema aqui, que é o auxílio funeral. Tá? Então tem que estar aí no estudo de vocês, o artigo 120 já foi objeto de prova. Diz assim, ó, o benefício do auxílio funeral consiste no ressarcimento das despesas relativas ao funeral do servidor, ativo ou inativo. Então aqui tem uma informação importante, ó. É para cobrir despesas com funeral para servidor que está trabalhando ou que já é aposentado. Tá? Então aqui é um detalhezinho interessante, tá? E vejam bem, continuando ali, ó. Devidamente comprovadas essas despesas realizadas pelo seu dependente ou por terceiro que as tenha custeado, no valor correspondente até 5 vezes o menor vencimento fixado para o Estado. Então aqui já não é o vencimento do falecido, é o menor vencimento pago pelo Estado. Que deve ser no mínimo um salário mínimo, né? Deve ser próximo a isso, tá? 5 vezes o menor vencimento do Estado. Tá? Então daria aí 5 salários mínimos, né? No mínimo, de auxílio funeral. Artigo 121. O funcionário obrigado à mudança domiciliar por força da movimentação do progresso funcional e aos seus dependentes é assegurada a qualquer época, independente da vaga, matrícula no estabelecimento de ensino adequado no local da nova residência. Então, por exemplo, se vocês são removidos para outra localidade, vamos pensar o seguinte, o filho de vocês está estudando na UDESC, ou está estudando na Universidade Fronteira Sul. Ele vai ter direito a uma vaga na Universidade Federal? Lá vai ter o direito a uma Universidade Federal. Está estudando na UNOESC, na UNO Chapecó. Vai ter direito na UFSC em Florianópolis? Não. Mas vai ter direito a uma matrícula numa instituição superior. Não, não, aí não. Tá. O que acontece? Se for público, aí ele tem que receber o aluno. Tá? Então, por exemplo, estava fazendo medicina na Universidade Fronteira Sul. No primeiro ano, que é o mais difícil de ter todas as vagas. Chegou lá na UFSC, tem que dar a vaga. Para servidor, é obrigado a dar a vaga. Tá? Então, isso acontece tanto no federal quanto no estadual. Tá? Só que tem que ser equivalentes. Né? Não posso sair de uma particular para uma federal. Só pode de uma particular. Os milicos faziam muito isso. Tá? Só pode ir para uma federal se no local não tem uma particular. Aí sim. Então tinha muitos que faziam isso. Estudavam numa particular e pediam transferência para um local que tinha uma federal. E que não tinha uma particular. Daí ele conseguia a vaga numa federal. Tá? Fora isso, não. 122 agora. Tá? É garantido ao funcionário ativo e inativo ou em disponibilidade o salário família. Tá? Então, olha só. Salário família está no nosso esquema aqui, cai bastante em prova, tá? 122, cuidado com ele. Então, quem que vai ganhar? Ó, mais uma vez, é o ativo, inativo ou ainda em disponibilidade. O salário família, pessoal, é uma fortuna que o Estado paga, tá? É 5% do menor vencimento do Estado. Então, se o menor vencimento é um salário mínimo, 5% do menor salário mínimo. Tá? Então, essa fortuna que ele paga, que é o salário família. Tá bom? Esse aí nós vamos ver agora ali, vai depender da situação, tá?
Depende de quem está com o dependente. Olha só. É garantido ao funcionário, então, ativo e inativo, ou em disponibilidade, a título de salário família, auxílio especial correspondente a 5% do menor vencimento pago pelo Estado. Aí, o que vocês têm que saber para a prova? Primeiro, o CAPT, que eu acabei de ler aqui, que pega essas duas primeiras informações, e o parágrafo único que vai trazer os dependentes, a quem que se paga o salário família. Vocês têm que saber, o que já caiu em prova foi o inciso 2 e o inciso 3. Mas saibam os 4 incisos que eu já coloquei no esquema aqui, ó. Tem que saber. Então, para quem que se paga o salário família? Primeiro, ó, pelo cônjuge ou companheiro que não exerça atividade remunerada, designado como dependente no órgão. Então, o cônjuge ou companheiro, né, que não exerça atividade remunerada. Primeira informação. Segunda informação, filho menor de 18 anos. Primeiro, ó, filho menor de 18 anos. Aqui, cuidado, que tem uma vírgula, ó. Ou comprovada dependência econômica, se menor de 21 anos, tá? Então, ó, se comprovada dependência econômica, menor de 21 anos. E esse menor de 21 anos pode prorrogar até os 24, se for universitário. Tá bom? Então, se comprovar a dependência econômica até os 21, se for universitário, prorroga até os 24. Mais que 24, daí não recebe mais essa fortuna toda aí do Estado, né? Inciso terceiro, o filho incapaz para o trabalho também recebe. E o incapaz, o salário família é 3 vezes. Quando é um filho incapaz, recebe 3 salários família daí, tá? E o inciso quarto, o ascendente, ou seja, né, os pais, os avós, ó, sem rendimento próprio, tá? Que viva sob sua dependência, tá? Então, ó, o ascendente, coloque aí a informação, tá? Sem remuneração. Então, é um pai, um avô que viva junto, que é dependente, está reconhecido pelo Estado, vai receber o salário família. Parágrafo 2º. Compreende-se nesse artigo o filho de qualquer condição, pode ser adotado, enteado, né? Parágrafo 3º. Quando o pai e a mãe... A pergunta que tu fez está aqui, tá? Quando o pai e a mãe forem funcionários do Estado e viverem em comum, o salário família é pago ao pai, obviamente, né? O patriarcado aqui, né, pessoal? Na verdade, né, paga para a mãe gastar. Brincadeira. Olha, na verdade, isso aqui é sacanagem, né? Essa fortuna toda aí, né? Mas assim, ó, decidiram que se paga para o pai, né? Não sei porquê, mas paga. Se não viver em comum, ao que tiver os dependentes sob sua guarda. Então, se está a guarda dos filhos com a mãe, fica com a mãe. E se ambos tiverem de acordo com a distribuição dos dependentes. Então, por exemplo, né, se um ficou com um filho, outro ficou com outro, daí vai dividir aí, né? Tá? Então, vai depender de como que vai ficar esse acordo. Continuando ali, parágrafo 4º. Equiparam-se ao pai e à mãe os representantes legais do incapaz. Parágrafo 5º. O salário família do filho incapaz corresponde ao triplo. Aquilo que eu falei para vocês, ó. O filho incapaz recebe o triplo, 3 vezes mais, tá? Seria 15% aí. No caso de falecimento do funcionário, o salário família continuará sendo pago aos seus beneficiários, tá? Então, vai continuar recebendo aí, né? Observado o limite do parágrafo 1º. O salário família não será sujeito a qualquer imposto ou taxa. Obviamente, né? Não ia sobrar nada, né? Brincadeira daí, né? Vamos lá. 123. A previdência sobre a forma de benefícios... Agora vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. A previdência sobre a forma de benefícios e serviços, incluídas a pensão por morte, assistência médica, dentária ou hospitalar, será prestada através de uma instituição própria de caráter autárquica, criada por lei, a qual será obrigatoriamente filiado ou funcionário. Nós temos aqui, ó, uma entidade de caráter autárquico, que vai cuidar da previdência. Como é que se chama? Aqui no Estado? O IPREV. Então, o IPREV, né, que todos nós somos filiados, ó, é a nossa de natureza autárquica. Veja lá aquilo que nós já estudamos. Ela é criada por lei. Tá? Então, está certinho aí a redação, né?
beleza? Então faz parte da administração indireta, é criada por descentralização, né? Tem que lembrar todos esses detalhezinhos aí. Continuando então, agora pessoal, eu quero que vocês acordem aí, porque é um artigo difícil. Quando caiu essa questão do direito de petição, caiu nas questões de procuradores, tá? Então por isso que, se caiu, talvez não caia para o DEAP. Eu acho que sai um pouco fora da curva. Mas como eu não fujo de nada, porque o objetivo é tirar o 10, a gente vai enfrentar isso aqui. Do grau de prioridade, eu daria um grau de prioridade 1 para isso daqui. Tá? Porque sai um pouco da curva do que vai fazer um agente do DEAP. Ah, um procurador. O procurador vai trabalhar com direito de petição, obviamente, então faz parte da atividade. Né? Então a FEPES já cobrou isso aqui, se eu não me engano, foi procurador da Celesc ou da Junta Comercial, foi alguma coisa assim. Tá? Depois a gente vai ver a questão. Vamos fazer a leitura para vocês verem. Olha só. É assegurado ao funcionário requerer, representar, pedir consideração e recorrer das decisões. Tá? Só que quando a gente viu aquela aula de controle, né, eu falei para vocês, fazia parte do recurso administrativo, do controle administrativo. Então, o servidor pode requerer, vamos pensar o seguinte, vocês requerem as férias, você pode requerer uma gratificação que não está recebendo, ou uma diferença. Tem direito a representar um abuso de autoridade, um abuso de poder, um assédio moral. Tá? Também tem direito a pedir reconsideração e recurso. Agora nós vamos entender o que é isso. Tá? Olha só, deixa eu pegar alguma coisa para representar aqui. Então, vou pegar minha água mesmo. Então, imagina o seguinte, o que é o pedido de reconsideração, o que é o recurso? O pedido de reconsideração é assim, ó. Vamos pensar aqui que o Júnior faz parte de uma comissão e ele decidiu. Ele decidiu, eu posso pedir uma reconsideração dele. É o primeiro recurso que eu apresento. Eu digo assim, ó, favor, reconsidere a sua decisão, excelência, devido a isso, isso, isso. Ele vai dizer assim, reconsidero ou não recebo. Ele vai dizer o seguinte, bom, eu não reconsidero, eu mantenho a minha decisão. O que ele tem que fazer? Ele encaminha automaticamente para a autoridade superior. Aí virou grau de recurso. Então, o primeiro pedido, a gente chama de pedido de reconsideração, que é que ele reconsidere a decisão. Se ele não reconsiderar, isso vira recurso e sobe para uma segunda instância. Aí é o recurso administrativo. Entenderam? Isso nós precisamos entender agora os prazos, que é o que cai. Então vamos lá. E é bem fácil de memorizar, tá? Olha só. Então o número 1, que já foi objeto, diz assim, ó, o requerimento e a representação será dirigido à autoridade competente para decidi-lo e terá a solução máxima do prazo de 45, prorrogado até 90. Então, toda vez que quiserem requerer ou representar alguém, tem 45 dias, né? Essa pessoa para decidir, a autoridade, prorrogado por mais 45. Então, você saiba esse prazo. Então, escreva assim, requerimento e representação, 45 mais 45. Tá? Para ficar fácil de memorizar aí. Requerimento e representação, 45 mais 45. Pedido de reconsideração. Ó. Agora, essa informação é importante. Olha o que eu vou falar. Será cabível quando contiver novos argumentos e será dirigida à autoridade que tiver expedido a decisão. Ó, então, o Júnior decidiu, ele é autoridade, eu peço consideração para ele. Esse é o pedido de reconsideração, tá? Para a autoridade que tenha decidido, ó, tá? E já o inciso 3º diz assim, ó, a autoridade que receber o pedido de reconsideração deverá processá-lo como recurso, encaminhando a autoridade competente superior quando não preenchidos os requisitos do artigo anterior. Tá? Olha só o que diz o artigo anterior na íntegra. Só será cabível quando contiver argumentos novos e será sempre dirigido à autoridade que tiver expedido o ato ou decisão, não podendo ser renovado e observado os prazos anteriores. Então, eu peço a reconsideração. Vamos ver, eu não apresento nada de novo, por exemplo. Né? Chovi no molhado. Ele pega simplesmente, recebe e entrega lá para a autoridade superior como recurso. Aí o recurso, o que é importante saber? Ó, não é aqui, é na próxima tela. Ó. Não, ó, só cabe recurso quando o pedido de reconsideração for desatendido ou quando houver requerimento, pedido de reconsideração ou outro recurso não decidido. Aí sobe para a instância superior. Mas o que é preciso saber é o que está no inciso 5 ali, ó. O recurso
é dirigido à autoridade imediatamente superior que tem expedido o ato. Então, ó, pedido de reconsideração, recurso para outra autoridade superior. Entenderam? Só muda os nomezinhos. E o prazo é 45 mais 45. Tá? Então tem que decidir aí, ó, devendo decidir em 45 dias. Inciso 6. Nenhum recurso poderá ser dirigido mais de uma vez à mesma autoridade. Será indeferido de plano a petição ou pedido de reconsideração recurso que desatenda a prescrição desse artigo, ou seja, fora do prazo, por exemplo. E o parágrafo 2º caiu numa prova. E ele é bem complexo. Olha só o que diz. O pedido de reconsideração e o recurso não têm efeito suspensivo. Então, vai continuar correndo o processo. Tá? Então, digamos o seguinte, decidiu aqui, eu entro com recurso. Se tem efeito lá, a decisão vai continuar surtindo efeito. Vamos pensar o seguinte. Vocês pediram para receber uma gratificação a mais, que vocês acham que tem direito, e foi negado. Vão continuar sem receber. Né? Não tem efeito suspensivo. Aí, ou que perderam uma gratificação e vocês estão se sentindo justiçados. Vão perder ela porque não tem efeito suspensivo. Continua o processo rolando. Aí sobe o processo para a autoridade superior. Olha o que diz ali, ó. O pedido de reconsideração do recurso não tem efeito suspensivo. Ou seja, continua o processo rolando. Os que forem providos, porém, dão lugar às retificações necessárias, retroagindo seus feitos à data do ato impugnado. Tem efeito ex tunc. Então significa o seguinte, se eu pedir aqui, ó, em janeiro, a minha gratificação, vamos pensar que eu perdi 10% da minha gratificação. Eu entrei com pedido de reconsideração em janeiro. E lá no final, em dezembro, eu ganho em grau de recurso. Retroage até janeiro. Então vou ganhar desde janeiro corrigido esse dinheiro aí, os 10% que eu perdi, por exemplo. Seria isso, tá? Então essa questão já caiu. Que quando ele é atendido, o meu recurso, retroage os efeitos lá da data que eu entrei com o recurso. É óbvio, né? Porque o servidor não tem prejuízo. Imagina, desde janeiro eu entrei com o recurso, então eu recebo tudo de volta. Tá bom? Então, é bem avançado, eu acho que isso aqui é mais para advogado, tá? Mas, vamos lá. Então, já caiu aqui o parágrafo 2º e o prazo 45 mais 45, tá? Continuando, então. O direito de pleitear na esfera administrativa prescreve a partir da data da publicação do ato impugnado ou quando for dispensada da data que se tornar conhecido, tá? Quanto tempo o servidor tem, então, para requerer, para pleitear o seu direito? Se ele for demitido, for uma questão de aposentadoria ou uma questão de disponibilidade, tem 5 anos. Tá? Tem 5 anos para buscar isso na justiça. Tá? Depois prescreve. Qualquer outro caso, 2 anos. Ah, vou discutir uma gratificação, vou discutir uma suspensão, aí é 2 anos. Tá? Então, a regra, 5 anos nos casos mais graves, nos demais casos, 2 anos. Tá? Os recursos pedidos de reconsideração, quando cabíveis e apresentados dentro do prazo, interrompem a prescrição até 2 vezes no máximo, determinando a contagem de novos prazos a partir da data da sua publicação. Aqui não é muito questão de pegar isso, vamos para o próximo. As certidões sobre matéria de caráter pessoal serão fornecidas com elementos e registros existentes nos assentamentos do servidor. Ou seja, toda vez que tu vai entrar com algum recurso, é juntado ali a tua pasta funcional. 127. O funcionário interessado é assegurado o direito à vista do processo administrativo, direito ao contraditório, ampla defesa, né? Qualquer processo administrativo. Próximo agora. Acabamos a questão de direitos de petição, ó. Vamos agora falar da acumulação de cargos. Aqui, pessoal, está um pouco desatualizado daquilo que a gente já viu lá na Constituição Federal. Olha só, verifique-se a acumulação proibida de cargos, funções e empregos e em processo sumário, verificada a acumulação proibida de cargos, funções e empregos, em um processo sumário, provada a boa-fé, o funcionário será obrigado a optar por um dos cargos em 15 dias. Então, vamos lá. Nós vimos o seguinte na Constituição. É possível ou é vedado a acumulação de cargos? Vedado. É vedado. A regra é vedado. Salvo se houver compatibilidade, 2 de professor, um professor de técnico, ou 2 na área de saúde.
Então, cuidado com a maldade. É vedado, né? Salvo os casos lá. Agora, olha só. Vamos pensar o seguinte. Vocês tomaram posse e se omitiram de falar que vocês tinham um cargo. Pelo horário, vamos pensar assim, eu trabalho de manhã na prefeitura e à tarde eu assumo aí no Estado. E fica quietinho na hora da posse. Na hora da posse, vocês assinam uma declaração, dizendo se vocês acumulam ou não cargos públicos. E vocês não falam nada, ficam quietos. Se o Estado descobrir, o Estado é bonzinho para vocês. O Estado dá 15 dias para o cara de boa fé entregar um dos cargos. Depois disso, daí ele é processado e perde os 2 cargos. Entenderam? Então a regra é o Estado ser bonzinho e dar 15 dias de boa fé. Obviamente que vocês vão ter que optar por um desses cargos rapidamente, tá? Olha só. Aí depende, olha só o que diz ali, ó. Decorrido o prazo, sem que o funcionário manifeste a sua opção ou caracterizada a sua má fé, o funcionário ficará sujeito a sanções disciplinares, que é a demissão, e restituirá o que houver recebido indevidamente. Então, passados os 15 dias, aí configura já a má fé. Do Estado descobrir. Então, isso. E aí tem que ressarcir. Então, olha como o Estado é bonzinho. Se eu descobrir, eu faço vista grossa por 15 dias. E aí tu não tem que devolver nada. Agora, se tu continuar quietinho nesses 15 dias, aí eu te processo e tu devolve tudo. Ainda perde os 2 cargos. E abre o processo ao PAD, ele é notificado do PAD, né? Então o Estado de boa fé ainda dá 15 dias para ele, mas ele é da notificação, ele é notificado, tá? Vai haver aqui, ó, em processo sumário. Então abre o processo e dá o prazo para ele aí de 15 dias para ele se manifestar. Nesses 15 dias ele já tem que optar pelo cargo dele, né? Já pede exoneração do que tu não quer. Artigo 129 agora. Não foi objeto de prova isso aqui ainda, tá? O funcionário não poderá exercer mais de uma função gratificada, nem participar de mais de um órgão de deliberação coletiva, salvo como membro nato e quando receber remuneração. A substituição eventual do ocupante de cargo em comissão ou de função gratificada por funcionário, que já nós vimos a substituição lá no artigo 38, tá? Quiserem anotar aí para lembrar da substituição, a gente viu ela no 38. A substituição eventual de ocupante de cargo em comissão ou de função gratificada por funcionário, que já titular de cargo em comissão ou função gratificada, acarretará o afastamento do exercício desse cargo ou função, sem prejuízo da investidura enquanto estiver exercendo. Não vai receber 2 funções de confiança ou 2 cargos comissionados. Tá? Vai ter que optar. Até uma questão interessante, porque quem já está estudando para a Prefeitura de Chapecó tem previsão de substituição e manter 2 cargos comissionados lá num cargo bem específico. Então, cuidar lá, lembrem lá da legislação. Tá? Me lembrei agora. Tá? Mas aqui nós não. Aqui não pode ter 2 cargos comissionados, não. Tá? Vamos lá. 130. Não constitui acumulação proibida a percepção conjunta de pensão civil ou militar, pensão com remuneração e salário, pensão com provento de disponibilidade, provento quando resultante de cargos acumuláveis, de provento com remuneração e salário nos cargos acumuláveis. Tá? Então, mais importante para nós, os 2 últimos incisos, que é aqueles que estão lá na Constituição. Continuando, então, agora vamos falar de responsabilidade. Pessoal, onde eu estou passando aqui, porque não tem questões de prova, tá? Responsabilidade. O que eu tenho que lembrar da responsabilidade? Aquilo que a gente viu na Constituição. Vamos lá. As pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadores de serviço público, responderão pelos danos de seus agentes nessa qualidade causar a terceiros, garantido o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. Lembra disso? Direito de regresso contra o servidor é uma ação de responsabilidade subjetiva. Beleza? E ocorre depois, né? Lembra que o ressarcimento ou erário é imprescritível. Tá? Então essas informações têm que estar vindo à mente aí quando estiver revisando. O funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das atribuições, sendo combinações independentes entre si. Tá? Então, se, por exemplo, o servidor aprontou alguma coisa, ele vai responder civil, penal e administrativamente. São ações independentes. Tá? Salvo se lá no penal, né, provar a inexistência do fato ou da autoria, daí
É a única situação de exceção, fora isso não. 132. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa condição causaram ao patrimônio, por dolo ou por culpa. Tá? Então, causou, né, prejuízo por dolo ou por culpa, tem que ressarcir. E aí eles dão os exemplos aqui, ó, pela sonegação de valores e objetos, pela falta, pelo danos, pela avarias, por outros prejuízos, pela falta e inexatidão de necessárias averbações nas notas de despacho, guias ou documentos da Receita, por qualquer erro de cálculo, redução contra a Receita Estadual. Então, são alguns exemplos, tá? Não quer dizer que é só esses aqui. Tá? Eles enumeraram alguns aqui, mas é qualquer tipo de responsabilidade. O funcionário que adquirir materiais em desacordo vai responder também, né? Fraudar aí licitações. 134. O pagamento da indenização a que ficar obrigado não exime o funcionário da pena disciplinar. Pessoal, o servidor deu causa a um prejuízo, ressarciu o erário, vai ser livrado o PAD? Não. Vai ter que responder o PAD igual, tá bom? E vai ser punido se provar que ele é culpado, tá? Não é porque eu indenizei que eu estou liberado. Não tem isso no Estado, tá bom? Tem que responder um PAD. Ah, o policial, né? O policial militar que estava vendendo munição, é isso, né? É isso? É. Um agente penitenciário? Da outra vez foi um policial militar, né? Da guarda? Mas da guarda, na prefeitura só a guarda, né? Tá aí, que esse foi o quê? Ah, não, mas daí assim, ó, vamos pegar o seguinte. Um servidor qualquer aí, tá? Um servidor qualquer. Foi no Paraguai, era Paraguai? Importação? É crime. 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 Vai responder por crime. Tá? Não tem, internacional ainda. Mas não tem ligação com o cargo dele. Isso que eu ia querer dizer. Ele vai responder penalmente só. Depende. Aí, vamos pensar o seguinte. Aí vai depender se o juiz entender que esse caso, se é militar, se lascou. Militar, tchau. Se ele vamos pensar o seguinte, ele é civil, mas ele trabalha com segurança pública, lascou também. Não tem como manter esse cara no serviço público. Vamos pensar o seguinte, o cara traz munição importada, ele é agente do DEAB. Não tem como manter esse cara. Ele é agente da Polícia Civil. Não tem, acabou. Tá? Não, aí o juiz vai avaliar, o Estado vai avaliar, mas eu entendo que é incompatível com o serviço público. Dependendo do crime, fere a moralidade, porque daí, pô... o passional... Não, daí volta. Aí porque não. Aí, o que a colega falou, só para gravar? O crime passional, né? Do marido matar a esposa, ele ia ser um servidor. Não tem relação nenhuma com o cargo e também a questão da moralidade administrativa. Agora, por exemplo, o funcionário que traz mercadorias, armamento e munição do exterior, aí não dá. Aí é incompatível. Ou, por exemplo, alguém que é da vigilância sanitária e traz medicamento do Paraguai. Não dá. Não, é crime grave. Ou, por exemplo, um servidor da fazenda que traz cigarro. Ou traz bebida, né, fora da cota. É complicado, né? Aí não tem como. É complicado. Beleza? Vamos lá. Pessoal, agora nós vamos entrar, eu vou encerrar esse bloco, porque esse bloco é maior, tá? Então encerramos agora.